Paz e graça a todos os meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. Um verso muito conhecido da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, lemos assim nas Sagradas Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, para o ensino, para a correção, para a educação, na minha vida e na vida de vocês. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia não é apenas uma sabedoria humana, mas uma inspiração divina. A Bíblia é o nosso manual de instrução. A Bíblia, ela é o nosso maná diário. Do mesmo jeito que nós precisamos do alimento físico para nos mantermos vivos, nós também precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E o Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Então veja bem, luz para nos clarear em meio às trevas, para que possamos realmente seguir a grande luz que é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela oferece a salvação para mim e para você. E a salvação, ela está estendida a todas as pessoas. E é onde a gente vai nos orientar sobre a salvação, sobre a graça imerecida de Jesus para nós. Na Bíblia, na palavra de Deus. 99% dos lares hoje tem uma Bíblia. Mas muitas Bíblias ficam fechada, empoeirada em uma estante, ou aberta no Salmo 91, Salmo 23, mas ninguém lê. A palavra de Deus, para ser compreendida, ela precisa ser estudada. Amém? João, capítulo 5, verso 39 e verso 40. Muito conhecido também. Examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, a Bíblia, que testifica de mim. Quem disse isso? Jesus Cristo. Eu vou ler novamente. Jesus Cristo dizendo para mim e para todos vocês: examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o próprio Jesus disse que é para nós examinarmos as Escrituras. Como que a gente aprende? Estudando. Quando a gente entrou no primeiro ano, Hoje tem prezinho, tem um monte de coisa, mas na minha época não. A gente aprendia estudando, certo? A professora dava a tarefa de casa e a gente fazia, certo? Então, é estudando que adquirimos sabedoria e entendimento. Amém? A palavra de Deus diz também: errais por não conhecer, certo? Veja bem, meus irmãos, o livro de Hebreus, escrito por apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 12, eu acho fantástico, maravilhoso este versículo. Esse versículo aqui, ele mexe comigo.
e tenho certeza que vai mexer com vocês também. Preste atenção e acompanhem comigo. A palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus ela é eficaz, viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Amém. Glória a Deus. Como esse Deus, ele é maravilhoso. Então eu digo para vocês que estão me assistindo nesse momento, se vocês ainda não têm conhecimento da palavra de Deus, peça sabedoria a Deus que ele dá a todos. Pega a sua Bíblia, comece a estudar, certo? Peça a ajuda de alguém e você vai compreender que o plano da salvação para a minha vida e para a vida de vocês está no livro sagrado. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, né? Porque a Bíblia, ela tem o poder, né, para ler o coração humano, discernindo pensamentos, intenções e transformando vidas. Amém? A minha vida mesmo, eu sou exemplo vivo aqui, ela foi transformada através da palavra de Deus, certo? Eu tinha a Bíblia, eu pouco lia, eu pouco importava, mas porque eu estava no mundo, né, irmãos? Eu sabia que a palavra de Deus era a Bíblia, mas eu lia, não dava assim muita importância. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus abriu o meu coração, abriu a minha mente e que eu me converti, aceitei esse Deus como único e suficiente Salvador da minha vida, eu passei a estudar a Bíblia diariamente. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e hoje eu não vivo sem a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa dar entendimento a todos vocês também que estão nos assistindo, né? Paulo ainda escreve no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, né? A fonte da fé. Ele diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vou repetir. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática em nossas vidas. Eu já coloquei. Eu não vivo sem a palavra de Deus, certo? Eu não estou sendo aqui egoísta não, meus irmãos. Estou dividindo com vocês. E tudo que eu aprender no livro sagrado, eu quero dividir com vocês. Porque Jesus disse lá em Mateus, né? Ide pregar o evangelho a toda a nação, certo? Então é para a gente ir e pregar o evangelho. Eu sei que muitas pessoas vão aceitar a palavra de Deus e muitos não vão aceitar. Isso é profecia. Mas feliz daquele que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele fará parte dos remidos que herdarão a vida eterna. Amém? Glória a Deus. O livro ainda de Mateus, capítulo 4, verso 4, diz assim: Jesus dizendo quando ele foi tentado por Satanás lá no deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites orando e jejuando, certo? 40 dias sem comer. E em forma humana, lógico que ele teve fome. E o diabo chegou e citou até o Salmo 91. E Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ouvindo isso, ele se mandou, né? Então que nós também possamos dar valor à palavra de Deus. Amém? Assim como o corpo precisa de comida, eu já falei, né? Nós precisamos do alimento físico. A nossa alma precisa da palavra de Deus para que nós possamos sobreviver e crescer espiritualmente. Porque sem Deus, nós não somos ninguém. Muitas pessoas hoje estão fascinadas, como eu já tive um dia, com as ilusões
que esse mundo oferece, mas são ilusões passageiras. A vida é um sopro, é como um vento que vem, espalha tudo e vai embora. E a gente só ouve o som. A gente só ouve o som e não sabe se ele vai para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte, para o leste ou para o oeste. A nossa vida é um sopro. E eu digo a vocês que não aceitaram Cristo Jesus ainda como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Eu faço um apelo aqui, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, entregue a vida de vocês a esse grande Deus. Porque sem Deus nós somos como um peixe fora d'água. Nós vamos morrendo aos pouquinhos até morrer. Quando você tira um peixe de fora d'água, ele não morre na hora, certo? Então ele fica sem oxigênio. Ele vai morrendo aos pouquinhos até chegar no óbito final. E com nós somos assim também. Nós somos comparados a um peixe que tira fora da água. Quando nós saímos do ciclo de Cristo Jesus e vamos para o mundo, usufruir dos prazeres mundanos, a gente vai morrendo aos pouquinhos até morrer. Mas quando a gente vai morrendo aos pouquinhos, é aí que o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa. Certo? O Espírito Santo vai dizendo, aceita Cristo Jesus, aceita no seu coração. Só que se você não aceitar Jesus na sua vida, aí, meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Porque a oportunidade é agora. A porta da graça está aberta agora, mas quando ela se fechar, acabou, está selado, certo? 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25, diz assim, seca-se a árvore, cai a flor, porém a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém? Ao contrário das coisas terrenas, a verdade bíblica, ela é imutável na minha vida e na sua vida também. No livro de Josué, capítulo 1, verso 8, lemos assim, certo? Deus falando para Josué naquela época, mas é para mim hoje e para vocês também. Essa palavra aqui é para os dias de hoje, certo? Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita de dia e de noite. Eu vou ler novamente. Não se aparte da tua boca este livro da lei. Porém, medita nela de dia e de noite. Certo? A prosperidade espiritual, ela vem através de um estudo constante, certo? E de obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Colossenses capítulo 3, verso 16, né? A habitação da palavra. Aonde que ela habita? No meu coração e na minha mente. No seu coração e na sua mente, né? Aqui diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, pregada como Jesus nos ensinou. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então veja bem, muitas pessoas questionam, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Sim, e aqui está a resposta. Ela foi escrita por homens inspiradamente pelo Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas aos homens santos de Deus, né, que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Certo? Isso reforça a origem divina, explicando que os autores bíblicos foram guiados, inspirados e capacitados pelo Espírito Santo. E para a gente concluir esse sermão,
Vamos para o livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. Aqui é um momento crucial, certo? É um momento crucial, é um momento final que falta para Cristo Jesus voltar a esse mundo para resgatar os seus filhos e filhas. Amém? Acompanhem comigo, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Eu vou ler mais uma vez aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Jesus ainda não voltou porque ele está esperando você, meu irmão em Cristo Jesus, você, minha irmã em Cristo Jesus, se converter, entregar o coração a este grande Deus. Por isso que ele ainda não voltou. Então eu digo, o momento é agora, a hora é agora. Entregue seu coração a esse grande Deus e faça de Deus o único e verdadeiro Deus de sua vida. Amém? Glória a Deus. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, muito obrigado, grande Deus, porque o Senhor deixou a Bíblia Sagrada, a sua palavra, para nos orientar e para nos conduzir rumo à eternidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém?